Fala pessoal, Rinaldo aqui mais uma vez, e hoje a gente vai continuar falando sobre executores, sobre o Executor Service, só que agora a gente vai começar a usar de fato, de uma forma um pouco mais interessante esses executores. O vídeo anterior, se você ainda não assistiu, assiste lá, porque é a primeira parte mais ou menos desse vídeo aqui, falando as coisas mais básicas sobre os executores, a diferença entre o callable, que retorna um valor, e o runnable, que não retorna, só executa alguma coisa, como que você espera o seu executor terminar de executar, e coisas básicas assim de toda essa API de executores. Agora a gente vai começar a usar o executor de uma forma assim, mais útil, digamos assim. Agora a gente vai criar várias threads e vai botar ele para resolver alguma tarefa para a gente. E agora você vai, acho que, conseguir perceber um pouquinho melhor o ganho que a gente consegue ter com ele. Na verdade, você já percebeu um pouco da quantidade de coisas que a gente tem para fazer com ele que são melhores do que aquela classe thread que a gente estava usando antes, que é meio simples, meio cru, assim, não tem muito o que fazer. Bom, vamos lá então. Quando a gente vai falar de multithread, tem algumas formas da gente começar a utilizar aqui os nossos executores, tá? Então, eu já tinha mostrado para vocês, tem alguns métodos aqui, tá? Para a gente criar novos executores, todos eles são sempre na classe executors aqui, tá? E eu vou começar mostrando para vocês uma opção que a gente tem aqui, que é o New Fixed Thread Pool. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou criar um executor que ele vai utilizar 4 threads diferentes, tá? Então esse executor aqui, quando ele for executar alguma coisa, ele vai ter um pool, ele vai ter um conjunto de 4 threads para escolher qual que ele quer utilizar. Então perceba como já é uma coisa assim bem mais flexível, do que usar a classe thread diretamente. Vamos só copiar aqui do nosso vídeo anterior o nosso runnable, tá? Na verdade, vamos copiar o nosso callable, que é um pouco mais interessante, porque ele retorna alguma coisa. Então, esse cara aqui, se você não viu o último vídeo, ele implementa callable de string, quer dizer que ele retorna uma string, e quando eu mandar executar essa tarefa aqui, o método call vai ser chamado, ele vai pegar o nome da thread, vai gerar um número aleatório e vai retornar essa string aqui, ó. Então vamos começar vendo assim as coisas bem simples, tá? As diferenças de quando eu tenho várias threads para quando eu estava usando o executor que só tem uma thread. Vamos começar aqui chamando o nosso submit, passando para ele uma nova tarefa, da nossa tarefa ali. A gente pega esse retorno, que é o nosso filter, e a gente vai imprimir o filter.get. O que o filter.get vai retornar? Ele vai retornar esse retorno aqui, ó, que foi o que a nossa tarefa calculou pra gente, o que a nossa tarefa criou pra gente. Ele está reclamando aqui de compilação porque o filter.get ele lança uma exceção, que ele pode ser interrompido, já que ele fica esperando. Todas as coisas que a gente chama que fica esperando, geralmente lançam essa interrupted exception se alguém for lá e interromper aquela espera. Bom, se a gente mandar executar isso daqui, vocês vão ver que ele está usando aqui, ó, a thread 1 do pool, Então ele foi lá no pool 1, thread 1, e retornou para a gente a nossa string, Vamos colocar aqui o nosso shutdown, para o nosso executor não ficar aí executando eternamente, certo? Agora, quando a gente dá o play, o nosso programa para a execução. Ele não fica aqui, pendente eternamente. Agora, olha só que interessante. Digamos que eu vá executar mais de uma tarefa aqui dentro, Então eu vou executar 3 tarefas aqui. Vamos chamar de F1, F2 e F3. E aqui eu só vou fazer o f1.get, f2.get e o f3.get. Vocês podem ver aqui, ó, que cada uma delas agora foi executada em uma thread diferente. Eu executei as 3 tarefas, mas a primeira executou na thread 1, a segunda na thread 2 e a terceira na thread 3. Cada um desses gets aqui ficou esperando ela ser executada. Vamos colocar aqui o nosso try-catch, só para o exemplo ficar assim mais completo, para caso vocês peguem isso daqui para usar em produção, vocês não vão pegar um exemplo que está errado, Porque o ideal é a gente sempre quebrar aqui a nossa declaração e aqui embaixo a gente vê num finally, num bloco finally, a gente vê se o executor foi criado, se ele está diferente de null, a gente vai chamar o nosso executor.shutdownNow para a gente tentar forçar a execução do nosso executor, das tarefas que estão ali. Então, lembrando, esse shutdown aqui, ele vai finalizar as tarefas que já estão submetidas, e o shutdown now, ele é um pouco mais agressivo, ele quer finalizar o executor naquele momento. Não é garantido, mas é a melhor opção que a gente tem. Então, mandando executar aqui, só para vocês verem que o resultado continua igual, a gente não quebrou nada, colocando o nosso try-catch aqui. E assim, o nosso Fixed Thread Pool, ele é interessante, a gente criou aqui uma pool com 4 threads,
Se eu colocar só 2 threads aqui, ele só vai usar 2 threads para executar as 3 tarefas. Então, olha só. Antes ele estava usando a thread 1, 2 e 3. Agora ele só tem 2 threads, então ele só tem a 1 e a 2. Então ele executou a primeira na thread 1, a segunda na 2 e a terceira na 2 também. Se eu colocar aqui 1, ele vai executar, como lá nos nossos últimos exemplos, todo mundo na mesma thread, né? Então assim, aqui a gente está limitando a quantidade de threads que esse executor vai ter para usar ali, né, para trabalhar. Você pode colocar aí quantas threads você quiser, tá? Ele em geral vai acabar usando na ordem aqui, mas assim, isso não é garantia não, tá? É só nos nossos exemplos aqui, que assim, é a forma como ele está fazendo. Mas o que eu acho mais interessante do que o Fixed Thread Pool é o Cached Thread Pool. O Cached Thread Pool, eu acho ele mais interessante porque você não precisa passar para ele o tamanho da pool que você quer usar. O que é interessante do Cached Thread Pool? Qual a diferença dele para o Fixed, né? Qual a diferença desses dois? O Fixed eu estou criando uma quantidade fixa de threads. Eu estou falando, ó, executor, você vai trabalhar com 2 threads, com 4 threads. O Cached, eu estou falando para o executor, sempre que você precisar, cria uma thread nova, e se você já tiver uma thread aí que você não está usando mais, né? Então assim, eu mandei ele executar 3 tarefas, ele foi executar a primeira, criou uma nova thread, foi executar a segunda, criou uma nova thread. Aí quando ele foi executar a terceira, a primeira já tinha acabado. O que ele faz? Ele usa essa primeira thread de novo para executar a terceira. Se nenhuma das duas tiver acabado ainda, ele vai lá e cria uma terceira thread. Então ele é uma opção bem interessante para ele ficar nessa questão de reutilizar, né, as threads e tal. Então assim, em algum momento aqui, eu acho que a gente não vai conseguir simular, só se a gente colocar alguma modificação ali na nossa tarefa. Olha só o que a gente pode fazer. A gente vai fazer o F1 e vai fazer um get aqui. O que vai acontecer? Na linha 21, ele vai ficar parado esperando para essa primeira execução aqui terminar. E depois ele vai executar a 2 e a 3. Então aqui no caso, ó, ele só criou 2 threads. A primeira ele criou para executar essa primeira tarefa, a gente forçou ele a esperar a primeira tarefa finalizar, e aí depois a gente falou para ele, beleza, agora executa a segunda e a terceira tarefa. E aí aqui a segunda tarefa, como a primeira já tinha terminado, ele pode executar a segunda na thread 1. E aí a terceira, ele criou uma nova thread, né? Criou uma segunda thread para poder executar a terceira tarefa. Então o cache de thread pool é interessante, porque ele faz um cache das threads para ficar utilizando. Se a thread ficar muito tempo sem ser utilizada, ele mesmo vai lá e mata aquela thread. Então assim, se por algum motivo ele saiu criando 10 threads e aí você já não tem mais tanta tarefa para executar, ele mesmo vai lá e a cada 1 minuto, se não me engano, tem na documentação aqui, ó. Isso, as threads que não foram utilizadas por mais de 60 segundos, ele mesmo destrói. E o único cuidado que você tem que ter quando você usa o cache de thread pool é que ele não tem um limite de threads para criar. Então assim, se você mandar executar muitas tarefas de uma vez, ele vai sair criando thread, e isso pode virar um problema. Então assim, só use ele se você tem certeza que você tem uma quantidade pequena de tarefas, né? Senão, talvez seja melhor você usar o Fixed de thread pool aqui e limitar ele a um tamanho mais razoável de threads. Porque também não é bom a gente, né, deixar o nosso programa aí sair criando 500 threads, 1000 threads, né? E aí vai consumindo o nosso sistema operacional inteiro. Então, cuidado quando você for usar o cache de thread pool, tá? Inclusive, se você entrar nele aqui, ó, você pode ver como que ele cria o executor service. Ó. Ele cria um new thread pool executor, que começa com 0 threads, mas o limite dele é a quantidade, o valor máximo de integer. Então ele vai poder criar até, são 2 bilhões de threads. Você com certeza não quer fazer isso aí para o seu programa. Aqui é o timeout, etc. Você pode entrar aqui e ver como que ele faz para criar internamente. É até bem interessante para você aprender. Bom, agora que a gente já viu essa execução, vamos deixar assim, não vamos deixar daquele jeito. Eu vou deixar isso daqui comentado, lembrando que o código fica lá no GitHub, por isso que eu deixo os exemplos aqui comentados, para você poder entrar lá, baixar e descomentar e ficar brincando com os exemplos que eu fiz. E vamos ver aqui um outro método interessante, que é o invoke all. Na verdade, os dois próximos métodos que a gente vai ver são bem interessantes. Como é que eles funcionam? Vamos continuar criando aqui algumas tarefas, então vamos criar aqui new tarefa, mas a gente vai criar 3 tarefas aqui, ó. Vamos chamar de T1. Vamos criar 4 tarefas. T2. Bom, tá aqui, nossas 4 tarefas. O que a gente vai fazer? A gente vai chamar agora um método que chama execute, aliás, que chama invoke all.
que o invoke all faz? Ele executa todas essas tasks aqui. Então, se você tem uma lista de tasks, essa aqui é uma forma bem interessante de você mandar executar todas as tarefas de uma vez só. Então aqui, ó, eu criei uma lista, né, com as nossas 4 tarefas e chamei o invoke all. E o que ele vai fazer? Ele vai executar todas as 4 tarefas de uma vez, né? Então aqui, ó, ele vai retornar uma lista de future de string. Então quando a gente mandava executar uma tarefa só, ele retornava um future de string. Quando a gente manda ele executar todas de uma vez, ele retorna pra gente uma lista. Aí se a gente quiser fazer um for each aqui, ó, a gente pode imprimir o valor de cada uma delas. Se eu mandar executar, vocês vão ver aqui as 4 tarefas que foram executadas, cada uma em uma thread. Ó. Thread 1, 2, 3 e 4, que ele foi criando ali o cache de thread pool. Se a gente quiser deixar isso aqui ainda mais interessante, a gente pode fazer assim, a gente pode criar uma nova lista aqui. E aqui a gente vai fazer um for para sair colocando tarefas, né, dentro dessa nossa lista. A gente vai lá na nossa lista, add new tarefa. E aí eu vou fazer isso quantas vezes? Vou acrescentar aqui umas 10 tarefas. E aí aqui a gente vai fazer um invoke all na nossa lista. Então o que eu fiz aqui? Criei uma nova lista e coloquei 10 tarefas lá dentro e mandei ele executar as 10 tarefas. E aí aqui a gente vai conseguir imprimir a finalização de todas elas. Percebam, olha só que interessante. Ele criou todas as threads que a gente precisava, né? Eu tinha 10 tarefas, ele criou aqui, ó, thread 1, 2, 3, 4, 5, 6... até a thread 10 aqui. E a gente pode, sei lá, colocar 100 tarefas aqui, né, para chutar o pau da barraca logo. E aí olha só o que vocês podem ver. As últimas tarefas já foram executadas por threads que ele estava reutilizando. Ó. Ele não criou 100 threads porque ele não precisa, né? Ele pôde reutilizar threads que ele já tinha utilizado antes. Então por isso que o cache de thread pool é interessante. Quando uma thread fica livre, ele utiliza ela para executar a próxima tarefa, né? Vamos deixar só com 10 aqui, para não ficar um valor muito absurdo. Bom, e o que eu queria mostrar para vocês do invoke any, né? O invoke any, ele também é interessante, vamos comentar esses exemplos aqui. E o executor .invoke any, ele recebe a lista de tarefas também, tá? Então ele vai receber a lista, só que ele já vai retornar para a gente uma string, que é o quê? O que é o invoke any? Ele vai executar as tarefas que a gente passar para ele, só que ele só vai retornar uma pra gente. Então, assim, provavelmente a primeira que retornar, que for mais rápida e tal, é a que a gente vai conseguir enxergar aqui. Se a gente manda executar isso daqui, ó, a gente vai sempre ver só uma saída. Inclusive o retorno dele já é uma string, não é nem um future. Quando você chama invoke any, você fala, olha, toma esse tantão de tarefas aqui e a primeira que você tiver disponível, me dá o retorno dela. Também pode ser um cenário interessante aí se você tiver um conjunto de tarefas diferentes a serem executadas e você só precisa do retorno de uma, né? Aquela que terminar primeiro, você pega o resultado dela. Então aqui vocês sempre vão ver só um resultado só, que é essa única string, que foi das nossas 10 tarefas, aquela que ele conseguiu finalizar primeiro e retornar pra gente. Então percebam no geral como a gente tem muito mais opção aqui do que a gente tinha com a classe thread, né? Eu tenho já 2 formas aqui de criar um pool de threads, né? Um conjunto de threads para ser utilizado. Eu tenho uma forma aqui que ele vai se virar com a quantidade de threads que ele cria, que pode ser perigosa se ele criar muita thread, né? Pode ser um cenário que você não quer. E a alternativa você cria já dizendo, olha, eu quero 2, 4, 6 threads, e aí ele vai sempre usar aquela quantidade de threads. E percebam assim, que se eu quiser alterar de um para o outro aqui, ó, eu não mudo nada no meu programa aqui embaixo. Eu agora criei um executor que só usa 2 threads. Então se eu executar isso daqui, ó, aquela parte que a gente estava executando com várias tarefas, né? A gente chamou o invoke all aqui, ó. Eu dei o play aqui, e aí pronto, ó, eu executei as 10 tarefas, e aí algumas foram executadas na thread 1, algumas foram executadas na thread 2. Se eu colocar 3 threads aqui, vocês vão ver algumas sendo executadas na thread 1, na 2, na 3, né? E aí cada uma sendo executada ali em uma thread diferente. Então percebam que não importa muito como eu crio o executor, depois eu consigo chamar ele da mesma forma. Isso que é interessante, né? A gente tem uma certa flexibilidade aqui, né? A forma como eu crio o meu executor só muda a forma como ele vai reagir em tempo de execução, como que ele vai usar, quantas threads, se ele vai criar mais threads sozinhos, etc. Mas eu consigo criar tarefas e passar tarefas para ele para serem executadas da mesma forma.
Bom pessoal, espero que vocês tenham aprendido algo novo com esse vídeo aqui, tenham aprendido um pouquinho mais sobre os Executor Service. Se você aprendeu, se você gostou, deixa um joinha, deixa um comentário, se inscreve no canal para você não perder mais vídeos dessa playlist. Lembra que eu estou fazendo vários vídeos aqui falando sobre multithreading, então se inscreve e ativa a notificação para você não perder. Se quiser apoiar o canal, PicPay e Apoia estão aí e estão na descrição também. Minhas outras redes estão aqui do lado. Muito obrigado, valeu, falou e até o próximo vídeo.